Olá, se ainda não me conhece, eu sou a Mariana Kataoka, professora de japonês. No vídeo anterior, te falei qual é o número necessário de vocabulários para conseguir se comunicar em japonês. Contudo, mais importante que isto, é o meu relato sobre a filosofia a qual conheci no Japão e utilizei para aprender o idioma e atualmente uso para basear a minha metodologia de ensino. E no primeiro vídeo do workshop falei sobre a importância de focar os seus estudos em atividades que exijam mais do cérebro e que fortaleçam suas conexões neurais, tornando desta maneira o seu estudo muito mais eficiente. Também ensinei uma técnica fundada em estudos de neurolinguística para o estudo de sentenças e vocabulário. Essas foram as técnicas que meus alunos utilizaram para aprender japonês mesmo estando no Brasil. Agora, para que você possa fazer melhor o exercício do primeiro vídeo, irei te mostrar como funciona uma frase no idioma japonês e também falarei sobre os finalizadores de frases, um conteúdo que é ensinado apenas em algumas escolas do Japão. Então vamos para a aula! Pessoal, então, nesta aula eu vou dar um mapa geral do japonês, falar sobre aspectos gerais do idioma, finalizadores de frases e partículas, para que você possa dar continuidade nos estudos, mesmo depois que terminar este workshop. E com certeza vai ser uma base muito sólida para que você possa fazer isso. Então vamos entender a estrutura de frase do japonês, né? Ela é totalmente diferente do português. Eu sei que no começo pode assustar, mas eu vou mostrar para vocês que é simples, é só uma questão de se acostumar com ela. Quem viu a primeira aula do workshop sabe que eu expliquei uma técnica para estudar gramática, mas principalmente para vocês se acostumarem com a ordem do idioma japonês e depois vai ficar muito mais simples. A frase no idioma japonês normalmente vai terminar com um verbo, com um adjetivo ou com um finalizador de frase. Então, tudo que vem antes deste último elemento pode ser reorganizado de qualquer maneira. Apesar de ter sempre uma construção mais comum, não está errado você mudar a ordem a não ser este último elemento. Então, nós vamos ver como que isso funciona. Então vamos entender como funciona uma estrutura de frase no japonês, fazendo uma associação com o português, porque vai ficar muito mais simples de entender dessa maneira. Em toda frase, em qualquer idioma, nós temos o que eu chamo de núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a informação que por si só já tem um significado completo. No português, nessa frase de exemplo, o núcleo é eu irei. Então concordam que se eu falar apenas eu irei, está totalmente compreensível e completa. Para isso, no português nós precisamos colocar o sujeito e o verbo. Mas no japonês nós precisamos apenas do verbo. Então essa é uma primeira diferença entre os dois idiomas. Mas se eu quiser complementar esta frase, o que eu vou fazer no português? Colocar as informações depois do núcleo. No japonês vai ser o contrário, vai ser antes do núcleo. Então nós vamos ver como que funciona isso na prática. Então, se eu quiser colocar a informação à escola, eu posso, eu irei à escola. Mas eu preciso colocar aí uma outra informação, uma outra partícula. No português nós não chamamos de partícula, mas fica mais fácil da gente entender assim, porque no japonês nós chamamos de partícula. Então eu coloquei o para, então eu irei para a escola. Percebam que nós só temos a palavra para porque nós temos a informação a escola. Se eu tivesse uma outra informação, seria uma outra palavrinha aí. Agora, no japonês, a palavra escola é gakko. Mas, da mesma forma que ficou estranho no português, quando nós não colocamos o para, precisamos colocar aí uma palavrinha para complementar essa informação e também dar um sentido para ela. Nós vamos colocar o ni. Então a frase vai ficar gakko ni ikimasu. Significa a mesma coisa de eu vou para a escola.
Então vamos continuar construindo a nossa frase juntos. Então eu coloquei a palavra carro, mas percebam que fica estranho eu falar a seguinte frase: eu irei para a escola carro, né? Fica incompleta. Eu preciso colocar uma palavra antes do carro no português. Nós vamos colocar o de. Eu irei para a escola de carro. No japonês vai ser a mesma coisa. Vamos colocar a palavra kuruma, que significa carro. Mas nós também vamos precisar colocar uma palavrinha. Só que no japonês a palavra vem depois da informação, diferente do português. Ficará com a partícula de. A frase completa será a seguinte: Gakko ni kuruma de ikimasu. A partícula de e o de carro no português foi igual por coincidência, tá? Então nunca traduzam aí diretamente do português para o japonês. Nós vamos entender por quê. Vamos continuar construindo juntos a nossa frase. Então eu coloquei aqui o nome, o Matheus. Então a frase vai ficar: eu irei para a escola de carro, o Matheus. Percebam que fica estranho fazer assim, então nós vamos colocar a palavra antes. Então, eu irei para a escola de carro com o Matheus. No japonês, nós vamos fazer a mesma coisa, só que lembre-se que sempre a informação precisa vir antes do núcleo. Então, eu vou colocar o nome Matheus, só que na pronúncia japonesa, porque esse S do final não tem no japonês, então vai ser Matheus, né? Nós vamos colocar o su no final. E colocaremos a partícula, que neste caso é to. Então a frase completa ficou: Gakko ni kuruma de Matheus-san to ikimasu. Agora vamos colocar uma última informação. Olha quantas informações nós podemos colocar em uma mesma frase para complementar ela. Eu quero, no português, falar a palavra amanhã. Então vai ficar assim a frase: eu irei para a escola de carro com o Matheus amanhã. Neste caso do amanhã, nós não precisamos de uma partícula. Agora, no japonês, vai ser a mesma coisa. Nós vamos colocar a informação ashita. Depois do ashita, nós não precisamos de partícula, né? Então, é opcional nós colocarmos a partícula wa. Então, desta forma. Mas, se nós ocultarmos esta partícula, vai estar totalmente certo. Nós colocamos essa partícula para dar um sentido um pouquinho diferente, né, que nós não vamos falar nesta aula, mas só para vocês entenderem como funciona uma frase no português e no japonês. O que eu quero que vocês entendam aqui? Perceba que no português nós podemos alterar a ordem. Eu posso falar: eu irei de carro com o Matheus para a escola amanhã. Então, esses elementos podem ser trocados. No japonês é a mesma coisa. Essas informações podem ser trocadas sem alterar o sentido da frase ou deixar ela incorreta. Apesar de ter uma ordem normal, que seria o tempo antes, depois as informações, depois o objeto e por último o verbo, essas informações, elas podem ser alteradas aí sem problemas nenhum. Então, olha que fácil a construção de frases. Se vocês entenderem desta maneira, vai ser bem mais fácil de vocês conseguirem aprender o japonês. Então, o que vocês precisam para aprender o japonês? Vocês precisam entender as funções das partículas para construir as frases. Lógico que esta frase é uma frase simples, nós temos frases mais complexas, gramáticas um pouco mais complexas, mas com este tipo de frase você consegue já ter uma conversação básica e isso é muito legal. Agora nós vamos para um assunto que ninguém explica no Brasil e eu vou trazer para essa aula gratuita só para você, porque você merece estar aqui assistindo e querendo aprender japonês. Então aproveite, anote tudo, porque isso vai facilitar muito o entendimento de várias questões gramaticais. Nós temos aqui os elementos que nós chamamos de finalizadores de frases. Então, estes elementos, eles servem para finalizar as frases e cada um deles tem um certo grau de certeza daquela afirmação. Então, vamos entender melhor. Então, quando nós terminamos uma frase com o verbo na forma normal, apenas ele, né? Na forma formal é mas.
nós vamos falar que nós temos 100% de certeza daquela informação. Também ocorre com o des, tá bom? Então, eu não coloquei aqui na frase de exemplo, mas quando nós utilizamos o des, nós estamos falando também que nós temos 100% de certeza daquela informação. Esta frase, ela é traduzida como comerei a carne. Então, eu tenho 100% de certeza que eu vou comer a carne. Então, vai ser niku o tabemasu. Agora, se eu quiser dar 90% de certeza, eu vou usar o to omoimasu, né? Niku o taberu to omoimasu. Então, nós precisamos colocar o verbo na forma informal, que isso é uma outra questão que tem no meu canal do YouTube sobre verbos na forma formal, na forma informal, tá? Mas aqui eu só quero que vocês entendam os finalizadores. Vamos utilizar o verbo na forma informal seguido de to omoimasu. Então vai ficar taberu to omoimasu. Mas essas duas palavras juntas é o núcleo, tudo bem? Então nós precisamos colocar o taberu aí, senão fica sem sentido. Esta frase significa acho que comerei a carne. Vamos para outra frase que é talvez comerei a carne, que vai ser a seguinte: Niku o taberu desho. Então, neste contexto, nós temos 80% de certeza daquela informação. Vamos para os 70%, um pouquinho abaixo. Pode ser que coma carne. Então, é um pouquinho menos de certeza. Vai ser o seguinte: Niku o taberu darou to omoimasu. Então, nós vamos utilizar o finalizador de frase darou to omoimasu. Próximo finalizador dá 60% de certeza, que seria a possibilidade de chover. Ame ga furu kamoshiremasen. Então, neste caso, nós temos 70% de certeza daquela frase. Agora, quando nós temos 50%, nós vamos utilizar essa sentença da seguinte forma. Vamos colocar a informação 1, o ka, a informação 2, o ka, e por último, o wakarimasen. Então vai ficar assim, ó. Ichika, nanaka, wakarimasen. Nesse caso eu não sei se é 7 ou 1. Este wakarimasen significa não sei. Mas quando nós utilizamos desta maneira, significa 50% de certeza se é uma coisa ou outra. Então, esta pessoa está bem dividida ali. Agora, quando nós queremos dar 40% de certeza da frase, nós utilizamos o kadoka wakarimasen. No português ficou a carne muito provavelmente não está gostosa, né? Mas no japonês nós vamos utilizar o adjetivo na forma afirmativa, né? Porque é quase certeza que aquilo não é real. Então vai ficar assim: Niku ga oishii kadouka wakarimasen, né? Então vamos entender o que são as partículas. As partículas são uma coisa muito exclusiva do idioma japonês. A partícula geralmente é formada por uma ou duas letras do hiragana. Então, como nós vimos na formação de frase, a partícula ela é adicionada depois da informação para dar sentido para ela, né? Então, é muito importante utilizar as partículas corretamente e entendê-las de forma completa, porque quando você muda a partícula, você pode mudar totalmente ali o sentido da frase. Então, mesmo que a informação seja a mesma, se você muda apenas a partícula, você vai estar falando uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, você pode falar comi o peixe ou o peixe comeu. Muitos estudantes de japonês têm dificuldade com as partículas porque tentam traduzir para o português. Não façam isso, entendam as funções de cada partícula para conseguir falar corretamente elas e não ter dificuldade. No meu método de ensino, nós aprendemos as partículas a partir de imagens para ficar muito mais fácil de entender. Por quê? Porque o japonês pensa como imagem. Lembra do que eu falei na aula 2? Que cada kanji significa a imagem dele. Então, os traços, eles representam a imagem daquilo. Por causa disso, os japoneses pensam muito por imagem. Então, as partículas foram criadas pensando nisso. Por que eu faço isso?
porque é muito importante nós entendermos como o japonês pensa para conseguirmos falar o japonês. Então vocês vão entender, eu vou dar uma aula sobre partícula ni para ficar mais claro isso. Nessa parte da aula nós veremos a partícula ni. A partícula ni, ela tem a função de apontar para algo. Então vamos imaginar a imagem de flecha. Lembra que eu falei para vocês que é mais fácil entendermos por imagem? Então, neste caso, nós vamos utilizar a flecha. Essa é a partícula mais antiga do idioma japonês e a que possui mais usos. E muitas pessoas têm dificuldade com essa partícula por causa disso, mas se vocês entenderem este conceito de imagem e flecha, neste caso dessa partícula, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. O primeiro uso é para indicar o local onde algo ou alguém se encontra. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, o exemplo é o seguinte: Tanaka-san wa jimusho ni imasu. Nós utilizamos aí uma partícula wa que nós não veremos nessa aula, mas eu quero que vocês entendam essa partícula ni. Essa partícula ni foi utilizada para indicar, apontar para o escritório. Então, percebam nessa imagem, entendam a partir dessa imagem por que nós utilizamos o ni nessa frase. A próxima é direção. Então, neste caso, a partícula ni tem a função de apontar para o local onde uma ação se direciona. Por exemplo, nós temos a frase Gomibako ni sutemashita. Joguei na lixeira. Então, prestem atenção nessa imagem. Olha que fácil de entender assim. Nós temos o verbo sutemashita, que é joguei, né, no passado. E nós estamos apontando para onde aquela ação se direcionou. O próximo uso, que é o mais conhecido, é de destino. Nós estamos apontando para o destino de uma determinada ação. Então eu quero falar que irei para o museu. Hakubutsukan ni ikimasu. Neste caso, o sujeito eu foi oculto. O que vai vir na nossa cabeça vai ser uma imagem do local e apontando para ele, né? O próximo uso é indicar para quem uma ação se direciona. O exemplo é Tanaka-san ni agemasu. Então, darei para o Tanaka. Vamos imaginar o Tanaka-san, o japonesinho, que nós vamos direcionar aquela ação. Então, novamente, a imagem de flecha. Olha que fácil entender dessa maneira. O próximo uso é para quem um estado, alguma situação é daquela maneira. Nós temos a seguinte frase: Sono setsume wa kodomo ni muzukashii desu. Então nós estamos falando que é difícil. Difícil para quem? Difícil para a criança. Por isso que nós utilizamos a partícula ni, tadinha da criança ali, descabelada, porque está difícil. Então nós estamos apontando para ela. O próximo uso é finalidade. Nós vamos indicar uma finalidade de uma determinada ação. Irei para turismo, né? Então a finalidade da ação é turismo. Então eu vou falar kankou ni ikimasu. Olha aqui de novo, nós estamos imaginando aqui um turismo, né? Apontando ali para o turismo. E por último, nós temos o tempo. Lembrem-se que japonês pensam muito na imagem. Então vamos entender por que nós utilizamos a partícula ni neste caso. Porque eles imaginam um relógio. Então ele está indicando para um relógio, para um calendário. Por isso nós utilizamos esta partícula ni. Acordo às 7 horas. Shishiji ni okimasu. Então neste caso nós falamos o horário, a partícula ni e o verbo, né, que sempre vem no final. Então o que estamos fazendo? Apontando para o reloginho. Por isso que nós utilizamos a partícula ni para indicar tempo. Pessoal, se vocês entenderem desta maneira esta partícula e várias outras, vocês não vão ter mais problema com partícula, que é tão temido por muitos estudantes de japonês, mas com este método vai ficar muito mais fácil de vocês aprenderem. Espero que vocês tenham gostado. Algumas pessoas estão me perguntando informações sobre o curso que irei lançar. Eu criei ele para poder ajudar todas as pessoas que desejam aprender o japonês. Eu estou aqui porque eu amo o que faço e transformar a vida das pessoas pela educação é o meu propósito de vida. Por isso, quero estar lado a lado com você neste percurso.
sempre pegando na sua mão quando for necessário. Pensando nisso, resolvi fazer um curso bem diferente dos disponíveis no mercado, no qual você terá uma aula ao vivo comigo toda semana com 1 hora de duração. Nessas aulas, vamos corrigir juntos os exercícios da semana e todos poderão tirar suas dúvidas. Mas você também pode esclarecer questões diretamente comigo, mandando no meu e-mail. Além disso, é claro, você terá muitas aulas gravadas à sua disposição. Por esse motivo, a turma terá vagas limitadas. Infelizmente, eu não tenho condições de aceitar muitos alunos e manter esse formato de curso. Quero realmente que as pessoas que estiverem comigo tenham resultados. E para isso acontecer, eu sei que é muito importante um bom suporte. Agora vou responder algumas das perguntas que me fizeram sobre o curso. Como será a entrega do curso? Você vai receber as aulas gravadas, o material escrito e os exercícios toda sexta-feira à noite, no horário do Brasil. Decidi disponibilizar nas sextas-feiras porque, desta forma, você vai conseguir estudar e fazer os exercícios caso não tenha tempo durante a semana. Os vídeos gravados serão de gramática, vocabulário, hiragana, katakana e kanji. Você também receberá muito material para treinar com muitos exercícios. O curso terá duração de 10 meses, mas você terá acesso à plataforma por 2 anos. E toda quarta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, teremos uma aula ao vivo pelo Google Meet. Se você não conhece essa plataforma, não se preocupe, é bem fácil de utilizar. Eu vou apenas te enviar um link e você precisa clicar que já vai entrar na sala diretamente. Nesta aula, corrigirei os exercícios que você fará previamente, mas caso não consiga participar em algum dia, não se preocupe, você poderá assistir ela gravada e também tirar as possíveis dúvidas pelo e-mail. Esse esquema de aulas, com parte do conteúdo em vídeo e com treino e as aulas feitas ao vivo, tem dado muito certo com os meus alunos que antes tinham só as aulas presenciais e passaram para online com a pandemia. Pois desta forma não perdemos tempo com as explicações teóricas e utilizamos a aula ao vivo de uma maneira muito mais produtiva. Por que eu não posso receber todo o curso de uma vez? Porque na minha metodologia a ordem importa muito, pois acredito que o aprendizado precisa ser como subir uma escada, degrau por degrau, sem pular etapas. Caso eu tenha acesso ao curso inteiro de uma vez, muito provavelmente ficará perdido no meio de tanto conteúdo e ele não será benéfico para você. Como eu posso acessar? Você poderá acessar as aulas e os materiais de qualquer computador, tablet ou celular que tenha conexão com a internet e poderá adaptar o curso no seu horário, assistindo às aulas quando puder. Logo que adquirir o curso, você receberá um login e senha por e-mail para ter acesso a ele. Terei como me comunicar com os demais alunos da turma? Sim, todos os Daniel-san terão também a possibilidade de participar do grupo exclusivo do Facebook, no qual será possível interagir com outros Daniel-san da turma, compartilhando materiais, dicas de aplicativos e sites que possam contribuir no aprendizado de todos. Por lá, também será possível combinar com mais pessoas para criar grupos de conversação. E se eu comprar e não gostar? Não se preocupe, você não precisará decidir se vai querer comprar o curso agora, pois caso não goste dele por qualquer motivo, poderá pedir o reembolso na plataforma diretamente e de forma automática você receberá o valor investido integralmente. Nestes casos, a garantia é de 30 dias. Já te adianto que este curso não é voltado para a prova de proficiência de japonês. O foco dele vai ser conversação. Então, se o seu objetivo é prestar essas provas de proficiência, recomendo que utilize os materiais didáticos específicos com os tipos de exercícios que caem na avaliação. Mesmo assim, esse curso com certeza vai te ajudar a se preparar para o exame. Quando poderei comprar? Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, abrirei para a aquisição do curso. Recomendo que faça a sua matrícula o mais rápido possível, pois, como falei anteriormente, as vagas serão muito limitadas, então elas podem acabar já nas primeiras horas. Apenas neste primeiro dia, você terá 15% de desconto no valor total.
A partir do segundo dia, caso ainda tenha vagas, será mais caro. Caso ainda tenha ficado dúvidas sobre o curso, peço para deixar aqui embaixo deste vídeo que eu responderei com o maior prazer. Te espero na segunda-feira. Até lá, você pode usufruir dos materiais que disponibilizo nas minhas redes sociais. Para isso, é só clicar nos ícones da parte superior desta página. Até segunda! Bye bye!